Bom, vamos continuar falando sobre o sul do país, competição também internacional. No sábado, às 7 da noite, o Grêmio no Couto Pereira, onde ele vem jogando, vem mandando as suas partidas. Um Grêmio já classificado para a fase oitavas de final, vai encarar o Estudiantes. Ah, mas classificado, qual é o interesse do Grêmio? O chaveamento. Sair em primeiro do grupo, se ele vence o Estudiantes, ele vai a primeiro do grupo. Se ele empata, ele fica na segunda posição. Saber quem ele enfrenta, Fluminense, que é um lado da chave, ou Peñarol. Esse jogo vale demais, Edu. Não, sem dúvida alguma, e tem um outro fator importante, né? Sempre lembrando que, assim, pela pontuação dos times na Libertadores, os primeiros e os segundos colocados, a gente já tem um ranking ali do primeiro ao 16º, né? Cada time recebe ali uma colocação. E aí, essa colocação é carregada para todas as fases da competição. Ou seja, não se somam mais pontos àquela pontuação que os times já conseguiram na fase de grupos. O que eu quero dizer com isso? Se chegar na semifinal, sei lá, o Grêmio tiver ficado ali, vai, na 10ª posição, nesse ranking dos primeiros e segundos colocados, né, da primeira fase, e ele for enfrentar um time que está acima dele, ou seja, que fez mais pontos que ele na primeira fase, ele vai jogar a segunda partida fora de casa. Então, essa pontuação geral, vamos dizer assim, ou seja, o Grêmio, né, conseguir somar mais pontos nessa primeira fase é importante também para os mandos, né, até a fase semifinal. Final é jogo único, né, vai ser em Buenos Aires, ainda não temos o estádio, mas até a semifinal, essa pontuação obtida na primeira fase, né, na fase de grupos, é importante porque os times carregam essa pontuação. Dá pra gente fazer um exercício rápido, né? O Estudiantes está eliminado, né? Não veio só, vai Sim, só a sim, tá. passeio no Brasil. Já avisou que vem com o time reserva. E vem com o time reserva. O Grêmio vencendo vai a 12 pontos. Aí a gente olha quem ficou em primeiro lugar. Primeiro lugar geral foi o River Plate, com 16 pontos. Seguido pelo Atlético Mineiro, 15. Depois tem Palmeiras e Fluminense com 14. São Paulo com 13, a gente já está entrando na quinta posição. Bolívar com 13 também. O E São aí Paulo está na vem. frente pelo saldo de gols, né? O São Paulo tem 7 de saldo de Sim. gols e o Bolívar 4. E o Tadieres Então, 4 também, mas ele está em 7 porque daí entra nos gols marcados. sim, sim, sim. Então, assim, a questão envolvendo o Grêmio, se ele sair em primeiro, ele vai sair ali na bolo de sétimo, sexto lugar, Exato, porque exato. o time do Júnior Barranquilla, por exemplo, que foi em primeiro no grupo Já está com do 10. Botafogo, tem 10. Esse aí foi o Exato. pior primeiro colocado, né? Foi um grupo mais equilibrado, mas com nível técnico para baixo. Então, sair em primeiro é fundamental. Agora, pode acontecer de sair em segundo. Né? Um empate vai deixar o Grêmio em segundo com a pontuação de 10, que é a mesma pontuação que fez o Botafogo, que fez o Flamengo, acima do São Lourenço, mais abaixo do Peñarol, que ficou com 12 no grupo G, mesma do Nacional. A gente vai ter que fazer as contas, mas foi como você disse, Colo-Colo no grupo do Fluminense ficou com 6, das piores Exato. campanhas. É a pior, Mas Colo-Colo é passou. a pior. É a pior, né? Então, assim, esse aí não tem vantagem nenhuma. Agora, é um time copeiro, né, o Edu? E é um time que prioriza as Copas. O Renato tem muito isso. E ele diz: olha, o Campeonato Brasileiro, daqui a pouco eu recomeço realmente a carga máxima ali, porque faz todo sentido. Esse jogo de sábado é o jogo derradeiro, para saber em que posição ele sai e que lado do chaveamento o Grêmio vai ficar. Depois, ele corre para recuperar, aí só volta em agosto a Libertadores. Não, exato, né? E tem essa questão importante que você falou também, o lado do chaveamento, né? Porque se você vai para um lado hoje, você vai ficar ali no caminho do Fluminense, no caminho do River Plate e tal, antes da final. Se você vai para o outro lado, aí tem o caminho dos brasileiros, né? Vamos dizer assim, que ficaram um pouco mais concentrados de um lado da chave, né? Que aí tem São Paulo, tem Palmeiras, tem Botafogo, tem Flamengo, enfim, aí mas é aquela coisa, eu sou da seguinte tese, né? O time que quer ser campeão não pode ficar escolhendo muito adversário. Apesar de ser importante, eu também acho, tem gente que não concorda com isso, decidir a segunda partida em casa, né? Eu acho isso realmente é uma vantagem, tanto, ainda mais hoje, né, no futebol brasileiro, principalmente, e até nos outros estádios também, onde 80%, 90% da torcida é do time da casa. No caso de São Paulo, inclusive,
nos clássicos estaduais é até 100%, né? O São Paulo, por exemplo, o ano passado, né, na Copa do Brasil, eu me lembro bem, passou ali pelo Corinthians, o segundo jogo no Morumbi só tinha São Paulino. Foi uma pressão incrível ali que acabou ajudando positivamente o time do São Paulo a virar aquele resultado. O São Paulo que na primeira partida havia perdido, né, na Neoquímica Arena. Contra o Flamengo na final, a mesma coisa, né? É verdade. Eu já vou entrar nas duas artes que nós temos do Grêmio, mas só para situar bem desse lado do chaveamento que a gente está falando. Saindo em segundo, pega o Fluminense e o vencedor desse confronto pega o vencedor de São Lourenço e Atlético Mineiro na fase quarta de final. Esqueci do Galo, verdade. Saindo como primeiro do grupo, se ele vencer o Estudiantes, ele vai como primeiro, ele pega o Peñarol. E quem avança desse confronto nas quartas encara o vencedor de Flamengo e Bolívar, que são lados diferentes do chaveamento. Agora, o Edu, tem um Grêmio antes e depois, né? Sim, exato. Só um último parênteses aí sobre essa história do... Eu acho que hoje o futebol modernizou demais e tal, não é aquela velha guerra, né, como era a Libertadores lá nos anos 70, nos anos 80, mas não podemos esquecer que a final vai ser em Buenos Aires, né? Imagina uma semifinal ali contra o River Plate, sendo que o River Plate precisando passar para fazer a final em Buenos Aires, enfim... Tem os adeptos aí das teorias conspiratórias, né? Pode ter uma pressão a favor do River aí e tal, numa eventual semifinal, né? Porque o estádio ainda não está nem decidido, né? Imagina, a final, então, vai jogar contra o River no estádio do River. Aí vai ser pesado. Com certeza, com certeza. Vamos lá, antes da parada tem um Grêmio, depois da parada tem outro Grêmio. Como é que ficou a situação do time do Renato Gaúcho? Na verdade, até para mostrar que o Grêmio, depois da parada, né? Esse foi o primeiro jogo depois da parada, foi esse 4-0 em cima do The Strongest já pela Libertadores. Aí depois não fez uma boa partida, né? Jogando contra o Red Bull Bragantino, não jogou em casa, sempre lembrando e tal. E aí depois agora conseguiu essa vitória, podemos dizer, dramática, né? Lá no Chile, no sul do Chile, né? Por 1-0, chovia demais, o campo estava muito pesado, mas o Grêmio, como você disse, né? Na velha tradição copeira, conseguiu aí vencer o Huachipato por 1-0, o gol ali do Diego Costa, né? Que inclusive, aí também temos já uma outra arte aí para engatar, ele que tá, né, dizendo ao que veio, né? Ele que começou a fazer gol, desandou a fazer gol aí, o Diego Costa. Você vê que em 3 jogos ele tem um gol, tá finalizando bastante, né? Isso é só, esses gols são só na Libertadores, porque na temporada como um todo ele já fez mais gols e tal. E do lado do Estudiantes, né, apesar do time já estar eliminado, o destaque positivo em termos de gols é o Javier Correa, né, que ele fez 3 gols na Libertadores em 5 jogos. A gente vê ali pelo mapa de calor do Diego Costa, exatamente nessa partida contra o Huachipato, como ele teve presente, né, na esquerda, na direita, no corredor central também. Jogou bem o Diego Costa, viu? Ele se deslocou bastante, procurou o jogo e tal, e ainda fez o gol, né, o gol salvador ali do Grêmio, na partida bem complicada, bem difícil, lá no sul do Chile, né? O Huachipato joga no sul do Chile. É um duelo interessante, né? São dois jogadores que, por mais que o Estudiantes, como você disse, está eliminado e tal, mas é um jogador que se destacou. E o Diego Costa, com toda a sua experiência, apesar de no ano passado ter ficado mais no banco, no Botafogo, do que no time titular, porque o Tiquinho Soares estava voando, né, na temporada passada, mas é um jogador grande, de grandes competições, de Liga dos Campeões, enfim, é um cara que conhece demais realmente competição pesada como essa. Podemos avançar para a Copa do Nordeste, Edu? Tem mais um detalhe. Só uma historinha lateral aí. O jogo foi lá na cidade de Talcahuano, né, no sul do Chile. E o sul do Chile, eu já tive a oportunidade de visitar essa parte do sul do Chile e tal. É interessante, ali tem muito instável geologicamente falando, tem muito terremoto, né, no Chile, no sul do Chile. Sim, sim. Inclusive, o estádio do Huachipato, no tsunami de 2010, foi totalmente varrido pelo mar. O Huachipato até hoje não voltou ao seu estádio. Ele perdeu o estádio acabou realmente sendo usado para outros fins e tal. E tem um tsunami, o tsunami é sempre antecipado por um terremoto quase, né?
Tem um outro que é histórico, você passa lá pela região todo, tem marca, o pessoal conversa. Teve um lá no século XIX, que inclusive o Charles Darwin, né, o naturalista inglês, o pai da teoria, um dos pais da teoria da evolução, estava, ele que deu a volta ao mundo no Beagle, né, exatamente para estudar a evolução das espécies e tal, ele estava na região nesse tsunami lá de 1835, se não me falha a memória. Inclusive tem relatos muito interessantes do próprio Darwin, do que ele viu ali. Foram ondas de 15 metros de altura, realmente uma situação bem complicada ali para essa região do sul do Chile. É verdade, bem lembrado, né? Situações que aconteceram, né? Que passaram os chilenos dessa região. Vamos